Maravilha, minha amiga. Então, estamos aqui hoje. Namastê, minha amiga. Namastê, Rodrigo. Estamos aqui com Catiane. Vamos embora bater esse papo maravilhoso. Catiane topou logo de primeira, né? Quando eu falei, vamos trocar uma ideia, e se a gente se divertir, a gente posta. Ela disse, vamos embora, topado. É que eu adoro falar sobre esses assuntos, viu? É bom, né? O que eu acho é que às vezes as pessoas vão procurar sobre yoga, meditação, sobre a vida de quem pratica essas coisas nos livros, e às vezes o texto é muito fechado, né? Muito texto em sânscrito, isso, naquilo, e aí como é que eu traduzo isso para a minha vida? E será que as pessoas que fazem isso são normais? Será que elas são doidas também? Será que, né? E aí a gente bate um papo, né? Ajuda. A turma vai ver que a gente é igual a todo mundo, né? Normal, é tudo doido também. Só tá curioso, buscando, né? Você fica sem saber, né? Aí vai ler os Sutras de Patanjali. Ixi, a primeira vez não adianta muito, né? Depois, já sei, alguém falou da Bhagavad Gita. Aí vai ler e fala, nossa senhora, que danada é isso, né? Aí pronto, aí vai ver Catiane conversando, aí diz, é bem mais fácil do que o que eu pensei. É mesmo, viu? Tu acredita que lá atrás eu também, quando eu ia ler, antes até de estar mais assim dentro da filosofia, e daí eu achava também uma loucura, viu? Porque são muitos anos, né, que foram escritos. E daí tem muitas metáforas, né? É, E traduzir para a nossa vida, experiência do dia a dia, realmente fica um pouco assim no ar, mas quando a gente começa a praticar de fato, a gente começa a encaixar as coisas, né? vai conectando, né? Eu lembro É. que em 92, acho que foi 92, eu estava na praia, aí chegou um Hare Krishna vendendo a Gita, mas parecia mais um gibi, uma coisa assim, né? Aí eu disse, meu irmão, vou comprar esse negócio só para ajudar o cara, né? Era, sei lá, como se hoje fosse assim, R$ 10. Acho que na época era ainda mais barato que isso, assim, a relação. Aí eu comprei, levei aquilo e eu lia e, nossa senhora, aí botava lá no centro, em casa, né? Aí ia-me embora, voltava, uns dias depois pegava, começava a ler, e, meu irmão, como é que alguém lê um negócio desse? Eu não consigo entender nada, né, velho? Mas desde que já era o universo trazendo, né? Vai chegando, segura esse negócio aí. E eu lembro, como se fosse hoje, um dia desse eu procurando, né? Onde é que, qual foi a primeira porta assim que eu passei? Eu lembro, eu tenho uma tia chamada Cocá, é Graça, mas todo mundo chama de Cocá. Cocá? Cocá, Ó, o apelido dela, Cocá. é, Coca e Cocá, né? A gente, criança, ela viu em algum lugar alguma coisa sobre meditação. Eu acho que ela queria que a turma se acalmasse. Ela disse, não, vamos ficar assim, como se fosse meditando, né? Aí sentou e eu lembro, assim, na sala da casa da minha avó, e a gente ficou ali por 3 segundos, né? Mas aí, eu acho que é isso, né? Umas coisas vão chegando. No teu caso, como é que começou essa jornada toda aí? Nossa, é um longo caminho, né? Ainda, né? Toda hora. Então, Rodrigo, a minha vida, a minha infância foi muito assim, eu resgatando também, eu tentei resgatar, né, entender de onde é que veio isso tudo, porque tem uma hora que a gente se pergunta, né, como foi que começou isso daí? Eu buscar por que eu cheguei nisso, né? E daí eu fui resgatando, e meu pai e minha mãe, a gente sempre morou em casa, a gente sempre teve quintal, meu pai e minha mãe sempre plantou, sempre fizeram exercícios, sempre foi de contemplar o nascer do dia, o pôr do sol. Meu pai é militar, então meu pai sempre acordou muito cedo, 4 horas da manhã, e quando a gente estava morando aqui em Recife, a gente ia caminhar na praia, ver o nascer do dia, e depois ele mergulhava, e eu já ficava, né, contemplando. Mas eu nem sabia que eu estava praticando yoga.
E daí, na nossa casa em Gravatar, meu pai plantava milho, plantava feijão, arroz, tomate. Arroz não, tomate, feijão verde, aquele feijão verde. E na época de São João, dava milho para todo mundo na rua e fazia aquela fogueira grande. Isso já era yoga. Aí fazia um monte de comida. Todo mundo participava, a minha família toda, meus irmãos passava o dia todo fazendo as comidas e depois deixava as portas abertas e todo mundo que ia passando ia entrando, chegando. Que maravilha. Quando a gente estava no interior, ia caminhar, aí a gente passava pelas fazendas, já trazia, sabe, o leite direto da vaca, já trazia os ovos. E, tipo assim, isso tudo é yoga, né? Só que com o passar do tempo, aí quando meus pais se separaram, eu fui viver uma realidade completamente diferente, né? Tipo, a vida real começou muito cedo para mim, assim, tipo, sai, né? Eu e meus irmãos, a gente começou a trabalhar cedo, a gente começou a ter responsabilidade muito cedo. E meu pai e minha mãe, quando eles se separaram, foram curtir a vida, assim, sabe? Passaram uma fase. Assim. E eu fui praticamente criada pelos meus irmãos, que são mais velhos, e eu sou a caçula. E a gente começou uma vida normal já de adulto. Então, aos poucos, eu fui me desconectando. E passei essa fase de sair, de curtir, de conhecer pessoas, a rebelde, essas coisas assim, né? Sim. E quando eu vim me dar conta, quando eu vim olhar assim, foi quando eu engravidei com 18 anos, né? E a maternidade, ela traz muita... Ela traz... A mulher muda, né? Ela nasce também uma nova mulher. E você começa a se questionar de várias coisas, né? E automaticamente você começa a procurar uma vida mais saudável para levar para o seu filho, aquele novo ser dentro de você, né, que você está gerando. E daí eu comecei a resgatar, só que minha vida era muito louca, né? Trabalho, estudo, filho, casa, né? Mas eu já estava ligada que a minha vida estava muito diferente das minhas origens. Tinha alguma coisa errada, né? Em alguma coisa errada e eu não sabia como voltar. O caminho de volta, eu não sabia como, porque já era muito diferente da vida que eu levava antes, Uhum. né? Então, mas a minha essência sentia aquela falta, aquela saudade, mas eu não sabia na época exatamente como. Então eu olhava assim, meditação, yoga, eu sempre fui muito apaixonada, né? Natureza. E de repente aquilo dali ficou assim tão distante de mim que eu pensava assim, quando eu ficar mais velha, eu vou querer fazer isso. Vê só, eu pensava assim, lá com meus 50 e poucos anos, um dia eu vou parar, eu ficava pensando. É, Eu faço, mas dentro da minha realidade eu não sabia como encaixar aquilo dali. é porque é Você como tu falou, né? medita, Desconectou, mas é, tinha uma centelha que ficava ali dizendo assim: volte, volte, né? Olhe para a, cá. a alma, a alma ela pede, ela fala, estou aqui. E se a gente não para, chega uma hora que grita mesmo, e não tem como ou você para, ou você fica doente, muito mal. Ontem, ontem eu encontrei um desses camaradas que você encontra na vida de 700 vezes e a gente nunca nem sentou num lugar para tomar café, nem nunca foi um na casa do outro, nada, nada, nada. Mas a gente se encontra em empresas há muito tempo. Desde, acho que a primeira vez que eu encontrei com o Léo foi em 99. A gente trabalhou na Imprel. Eu fui prestador de serviço lá, não sei o que danado ele foi, mas aí depois a gente se encontrou no Tribunal de Justiça, não sei do quê, depois não sei o quê, e ontem a gente se encontrou aqui em Aldeia, né? Aí ele começou a falar, né? Tal, tal. Aí disse que precisou reajustar a vida, porque estava com dores, não conseguia levantar o braço, e dor não sei onde, e tenso, e não dormia, e não acordava, aí estava endoidando, pirando, pirando, pirando. Aí disse que olhou assim e disse: sabe uma coisa? Vou jogar tudo isso para cima. E aí entregou em algum lugar, sei lá, entregou algum cargo, foi bater em outro lugar, ele deu uma geral lá e disse que está novo. O corpo
estava gritando, dizendo, meu irmão, eu não estou aguentando essa Você sua... não como, eu digo que não tem como você não escutar. Eu não tive opção, no meu caso. E daí foi atropelando a vida e muito trabalho, estudo, responsabilidade, tudo muito cedo. E com meu filho já, né? Sim. Mas aí depois veio a minha separação com o pai dele. E ele já com 4 anos. E isso tudo foi atropelando. Aí pronto, agora eu tenho que viver minha vida com meu filho, um novo ciclo, né? É. E eu não podia parar. Teve a separação dos meus pais, teve esse evento, o evento marcante, né? E eu não parei para olhar. Aí depois teve esse outro evento, a minha separação do pai do meu filho. Eu não parei para olhar. Logo em seguida, eu fui assaltada na calçada da minha casa, na calçada do meu prédio, com arma, tudo. E eu não parei para entender o que aconteceu, porque era tudo acelerado. E eu sempre trabalhei com vendas, eu trabalhava na Fiat. Aí depois, quando eu fui terminar a faculdade, eu fui para a produtora, eu fui para a agência, que eu sou formada em publicidade. E eu atendimento, aquela vida louca, né? É, Saía de casa, ainda fazia freelance, ainda, assim, louco. E sem parar para ver essas questões da minha vida que tinha acontecido, né? E do nada, não é do nada, né? Eu é. comecei a estudar umas coisas. Nessa época eu estava sobrepeso, eu já estava sobrepeso, eu acho que mais ou menos 2008, 2007, 2008 eu já estava um pouco acima do meu peso, do normal. Um pouco eu estava um pouco mais. Comia fora de horário, dormia tarde, acordava cedo, aquela loucura assim, né? Muita E besteira, come muita muito. besteira. Aí daí comecei a sentir umas sensações. Além do corpo, começou a coluna, dor de cabeça. Eu sentia muita dor de cabeça. Aí eu saía do trabalho e ia direto na emergência. Ó, Tomava Neosadina assim, brincando. E quando eu ia na emergência, aí teve um dia que o médico falou: olha, vamos internar essa menina, porque ela está vindo aqui já tem uma semana. Vamos fazer um check-up para ver o que tem. Fizeram todo o check-up, não acusou nada. Aí dou aqui, aí eu ia para o médico, eu ia para o neuro, eu ia para o ortopedista, eu ia para o médico passava colar, passava, sabe, tudo. E aquilo foi passando e quando foi depois eu comecei a ter uns gatilhos, assim, umas coisas de pânico. sim, normal. Do, não é do nada. Eu na agência eu começava a sentir aquela angústia, aquele medo, distonia, sabe? Eu comecei a me sentir mal. Realmente veio para o físico. Minha alma não aguentava mais. Eu ia forçando a barra e as coisas iam apertando mais. Para eu dirigir no trânsito caótico, eu vivia correndo, assim, moro em Boa Viagem, trabalhava na encruzilhada, tinha que visitar cliente, minha vida era assim, meu filho, a responsabilidade, o medo dele chegar em casa e ficar sozinho e não sei o quê, porque não tinha horário. Sim. E chegou uma hora que eu tive que parar. Quando eu fui no médico, o médico disse, olha, peça licença, você não pode ficar nem caminhando na praia, e tome remédio, um monte de coisa, e eu não aceitei aquilo dali, aquela realidade. Eu não aceitei, eu nova e toda ferrada. Mas nos exames não acusava nada para identificar o que, sabe? Aí foi quando eu comecei a pensar. Aí eu tive a ideia de ir para uma endocrinologista, um despertar do nada, assim, eu acordei de manhã e disse assim, vou procurar. E procurei na lista do plano de saúde, fui para uma cheguei lá na endocrinologista, já comecei a chorar e pedi para ela me ajudar, uma santa, uma pessoa maravilhosa, me deu umas orientações, fiz um check-up, não tinha nada demais, assim, nada estava fora, colesterol, açúcar, tava, mas eu estava sedentária, né? E daí, quando eu fui para ela, aí eu, por conta própria, fui para uma clínica de fisioterapia, comecei a fazer RPG Tá. da minha vida.
Aí comecei a fazer exercício, comecei a caminhar. Um dia eu caminhava, no outro dia eu andava de bicicleta, quando andava na praia. Comecei a fazer tudo só, que eu não tinha amiga nem amigos para fazer essas coisas. Só tinha amiga e amigos para trabalhar, para farra, para festa, para essas coisas. E Muito era bom. ainda não faltava festa. E como eu era atendimento, eu tinha que estar ali, né? E eu tinha que estar sorrindo, falando que todo mundo está bem o tempo todo, né? E daí eu comecei a pausar mais a minha vida e comecei a sentir as coisas. E comecei a sentir necessidade de um tempo fora, de parar ali, de resumir o que é que eu faço para mudar a minha vida. Eu comecei assim, sabe? O que é que eu faço para diminuir? Eu tenho que mudar radicalmente. E daí foi essa mudança, foi acontecendo naturalmente. Aquilo dali, eu fui fazendo uma reeducação alimentar, exercício, eu fui perdendo peso e fui fazendo um planejamento. Eu queria ter um negócio, porque eu disse, eu vou ter meu negócio, vou resumir muito minha vida, não vou ter a vida que eu tenho mais hoje, mas eu quero qualidade de vida, eu quero poder levar meu filho no colégio em paz, buscar, eu quero que ele vá lá na loja quando ele precisar. Eu queria... E tudo que estava acontecendo na minha vida, eu comecei a ir atrás dos fornecedores, fazer amizade dele como amigos, as coisas que eu consumia. Aí eu fiz 2 planejamentos de negócio, um de loja de produtos saudáveis e um de cosméticos, que eu fiz uma pesquisa de mercado e eu vi que era uma coisa que estava crescendo muito. E era algo que eu estava já usando na minha vida. E daí comecei a vir as memórias, isso sempre fez parte da minha vida. Os chás, meu pai e minha mãe sempre tomam muito chá, aquela coisa da comida caseira. As coisas começaram a voltar. Eu comecei a voltar, fazer o caminho de volta para casa. E eu vi que aquilo dali não era uma coisa de outro mundo. Eu estava apenas desconectada, fora. E era um caminho muito longo para voltar para casa. E coisas simples. Saiu do controle, entendeu? Coisas simples. E daí eu fui, resumindo, voltei para o comércio. Eu disse, eu vou primeiro voltar para o comércio para pegar de volta fluxo de caixa, estoque, essas coisas. Sair da área de publicidade, do mercado mesmo, assim, porque era muito mais corrido. Aí vim trabalhar no shopping, montando o meu planejamento da minha loja, que já fazia parte de uma extensão do que eu estava vivendo, a Viva Leve, que era uma loja de produtos saudáveis. E daí era uma extensão de mim. Era tudo que eu estava vivendo na minha vida naquele momento. Aí foi na época, eu conheci a Arte de Viver, a ONG Arte de Viver, em 2012. Logo quando eu montei minha loja, eu conheci a Arte de Viver. Aí antes, em 2010, mais ou menos, eu já estava fazendo um yoga, os asanas, dentro da academia. Isso. E eu tive uma sorte de ter uma professora maravilhosa, ela era surfista, e ela já tinha essa coisa da natureza e tal, e ela passava, mesmo sendo o yoga da academia, mas ela passava essa filosofia para mim, que não era só aquilo, que não era só no tapete. Então, eu já tive a sorte de ter essa introdução, sabe? É. Aí eu fui para minha loja, aí eu montei a loja, foi um sucesso na época, assim, porque não tinha muitas lojas de produtos saudáveis, e a minha ideia era juntar a tribo mesmo. O pessoal que... Aí eu já estava indo para uns retiros, umas palestras, umas coisas que na área de alimentação, de bem-estar, de meditação, eu já frequentava ali, aqui, mas não tinha muita coisa como hoje, né? Nessa época tinha Aí, não. em 12 eu conheci a arte de viver. Aí eu fiz o curso básico da arte de viver, que é aquele que é incrível. Para mim foi transformador, porque realmente eu dei aquela pausa na minha vida. Eu comecei a meditar, a respirar, e até sentar no chão, para mim, era o maior... Ficar assim, do jeito que eu estou, era impossível. Era impossível, assim. Aí eu comecei a praticar o yoga tradicional mesmo, o Hatha Yoga. Aí eu fui vendo como o meu corpo estava machucado, porque até a do muca, minha mão tremia muito, meus braços, muito sem... E eu comecei, aí eu tinha muitos choros, porque eu percebia o quanto eu estava desconectada de mim, sabe? Sim. Aí foi crescendo aquela vontade de viver aquilo dali, de me conectar, de ter mais,
de chegar perto de mim, de fazer esse carinho, de me dar amor. Eu, ai, como eu estou machucada. E eu sabia que eu mesma aconteceu aquilo que eu nem sabia como eu tinha feito tudo aquilo comigo. Uhum. Aí fiz a arte de viver, aí mergulhei, porque eu sou assim. Eu trabalho muito esse caminho do meio, mas eu sou muito intensa. Eu sou muito desde criança, eu sou muito de viver 100% aquilo dali, sabe? Hoje eu estou buscando esse equilíbrio, mas eu sou muito intensa. E quando eu conheci a arte de viver, eu disse, eu quero mergulhar nisso. Eu já estava com a loja. Aí eu já fazia café da manhã saudável, chá da tarde nas academias, nos salões, nos colégios. Aí na arte de viver eu era voluntária. Aí eu comecei a participar de todos os eventos, de todos os cursos. Eu fiz todos de meditação, de shiri yoga. Eu fiz todos que tem, eu era voluntária e fiquei. A meditação da lua, eu participava, ia organizar tudo. Aí nesse caminho eu comecei, aí a pessoa só vai abrindo, né? Aquela vontade de mais e mais. E muitas respostas eu comecei a ficar com aquela agonia interna, assim, de eu tenho que ter algumas respostas, não é possível, porque quando eu estava nesse meio, eu dizia, pronto, eu me iluminei. Meu Deus, não falta mais nada. Quando eu chegava, voltava para a minha realidade, começava a dar uma quedinha. É. Aí eu, meu Deus, mas como é que eu posso trazer? Porque eu só queria estar na natureza, estar no bem bom, estar com as galera good vibe. Mas em casa, meu filho, eu não sabia como trazer aquilo para o meu dia a dia. Eu queria aquela paz doce. E eu, assim, do nada eu voltava para casa e começava a baixar assim. Aí como é que pode? Eu estava tão bem, aquela coisa tudo lindo, maravilhoso, chega, sabe que até o cheiro é diferente desses lugares, né, que a gente. É. E tá todo mundo igual, tá todo mundo. Oxi. Aí eu comecei a frequentar o SEB também, o Centro Budista. Me apaixonei pelo Lama Padma. Eu digo que ele é meu mestre, assim, porque sabe tudo que ele fala eu consigo entender, sabe? Sim. Ido para mim fica mais fácil, mesmo qualquer assunto complexo ele fala, é porque ele fala de uma maneira que você entende a vida. Encaixa, né? Encaixa, né? Ele é muito atual, ele é muito moderno, sabe? Uhum. Aí para mim foi, aí a arte de viver já foi, eu já fui querendo me aprofundar mais ainda, sabe? Em outros. Aí eu fui conhecer, aí conheci o SEB, aí comecei para os retiros, aí comecei a Carnaval, Semana Santa, São João, ninguém me via mais. Eu só ia para retiro, eu só queria estar em silêncio, eu só queria estar comigo, meu filho, que era uma delícia, assim. E a loja foi caminhando junto, aí eu fui cada vez sentindo mais vontade de trilhar esse caminho. Eu fui vendo que meu corpo estava muito machucado. E aquilo dali, chá, alimentação, eu voltei para trabalhar com gastronomia, sendo que é alimentação saudável, porque antes, no passado, eu trabalhei com meu irmão, tive café, a gente sempre mexeu na gastronomia, sabe, na minha família, todo mundo sempre teve essa área. Então, Até assim, porque desde criança, né? Até porque desde criança, né? Já tinha aquele contato que os pais plantavam. e a gente cozinhava, todo mundo na minha casa cozinha, eu, meus irmãos, tudo, a gente sabe fazer todas as comidas. A gente cresceu cozinhando Uhum. na cozinha, entendeu? Então, assim, eu sempre soube cozinhar. Só que eu passei muitos anos sem ter tempo, né? Porque a vida moderna, não, mulher não tem tempo, a gente é a mulher moderna, né? Tem que ser linda, maravilhosa, tem que se realizar profissionalmente, e não tem tempo para fazer comida. A publicidade vende isso, né? Os comerciais, rasgando e fazendo comida rápida e comendo, né, fora de hora, e daí minha vida também passou um tempo nisso. Até porque se você parar para cuidar do seu filho e fazer comida, alguém deixa de ganhar dinheiro.
Então, cria-se uma cultura que não, você é produtiva, você... Mulher é pouco, mulher faz tudo ao mesmo tempo, vai fazer, e aí esculhamba tudo, né? A máquina, e eu digo assim, sabe, Rodrigo, tanto o homem como a mulher sofre muito com isso, com essa pressão do dia a dia de produção, que você tem que ser isso, competição, você tem que ser o melhor em tudo sempre, você tem que se destacar, você tem que ser... Mas a gente não aprende a ser, né? A gente só aprende a sobreviver, mas a gente não aprende a viver. É verdade. A se conectar, a escutar a nossa intuição. E a mulher, principalmente, ela sofre, eu acho que ela sofre bem mais. Porque nós, mulheres, a nossa alma, naturalmente, a nossa essência, ela é diferente da do homem. Lógico, é o macho, a fêmea, a lua, o sol, o yin, o yang. É natural, você precisa dessas duas energias. E nós, mulheres, nós somos... A gente precisa acompanhar esses ciclos. A gente não pode não desconectar da nossa menstruação, de não saber, de não falar sobre esse assunto, que é um tabu, é nojo, ninguém se fala de sangue, está menstruada. Toma um remédio, menina, que a cólica passa, bota o absorvente, vai-se embora trabalhar. Sabe? E ninguém... E assim... Isso é muito prejudicial, principalmente para nós mulheres, porque a gente precisa entrar em contato, a gente precisa entrar nesse ciclo. É um movimento natural que a mulher precisa, a mulher e o homem, mas nós mulheres temos os hormônios, é diferente, entendeu? Então, a gente desconectada disso é muito mais também perigoso, né? Porque a gente perde a nossa essência, a gente alimenta muito o masculino. É o que você vê a maior problema, que é do ser humano em geral. A gente está com muito desequilíbrio. Entendeu? As mulheres todas estão com excesso muito mais da energia masculina do que o feminino. E a energia feminina, ela é o quê? Ela é a intuição, ela é a sensibilidade, a delicadeza, que tanto o homem como a mulher precisa. Mas nós, mulheres, é que a gente precisa também, porque senão a gente se machuca, a gente não aguenta esse peso todo. É uma coisa que vem de fora, né? Tem uma pressão muito grande para você, aquela ideia de que não, é o sexo frágil, não é, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, mas qual é o problema em ser frágil ou em ser qualquer coisa, né? Não, mas não pode. Você tem que ser forte, você tem que bater de frente, quem quiser que segure, que eu vou com tudo, mas isso vai machucar em algum momento, né? Mas, enfim, eu acho que a gente está aqui para aprender, né? Seja lá, se a gente hoje está vivendo isso, é porque tem que viver para poder atravessar e chegar lá do outro lado, né? Vai saber aí quais são os planos, né? Cada um que também tente se conectar para perceber, né? Se é isso mesmo que você quer, né? Tem gente que Orar e faz parte do ser humano, entendeu? E a gente, mãe, imagina a mulher sai de casa às 6 horas da manhã, deixa os filhos no colégio, não tem tempo de tomar café da manhã com eles. Aí vai correndo, não sei o quê, aí para em algum lugar, pega um café, toma não sei o quê. Quando vem comer alguma coisa, entendeu? Porque eu, quando eu vinha me alimentar, eu já estava tremendo. Tremendo. Aí estava fechado. No almoço, a hora de almoço já tinha passado, eu comia qualquer coisa. Então, assim, a cabeça não desligava, a preocupação com meu filho. Meu sonho era cozinhar. Eu queria, isso era natural meu, sabe? Eu queria fazer um feijãozinho para ele, eu queria fazer um arrozinho, eu queria que ele chegasse do colégio e botar a comidinha dele. Eu sentia isso, que eu tenho esse lado também materno muito forte. Só que eu tive que esquecer isso durante muito tempo, porque eu tinha, sabe, era uma competição. E depois e chorar também. Muitas vezes eu me lembro, eu me trancava no banheiro, eu chorava de preocupação, eu não estava aguentando a demanda, mas eu enxugava, me maquiava e voltava com um sorriso no rosto, entendeu? E eu era atendimento, então tinha que estar o tempo todo bem, bicho. Sabe? Imagina.
Aí, então, eu fui voltando, a loja me ajudou muito, eu fui me conectando, voltando. Meu filho, eu fui conseguindo ficar mais próxima dele, mas assim, né? A loja era uma correria, porque você ser empreendedor no, aqui, principalmente no Brasil, né? Microempreendedor não é fácil. Então, também um corre, mas era diferente. Eu era sócia com a minha irmã, eu conseguia fazer meus horários, meu filho podia me visitar a hora que, né, já melhorou. E a minha loja era perto da minha casa. Então, assim, e eu estava com algo que eu amava fazer, tipo assim, era uma extensão do que eu já estava vivendo. E fazia Então, bem eu para tinha você, não. naturalmente mais tempo. Hã? Eu estou dizendo, você estava trabalhando com uma coisa que fazia bem a você e você disse, então eu vou levar isso para os outros. Não é simplesmente vender de A para B, Não. sem querer nem saber se faz bem ou não. Não. Vê, eu estou te vendendo algo que eu consumo e que me faz bem, né? Isso também faz toda a diferença, não sei. A consciência, o subconsciente, está tudo junto ali. Eu estou te entregando uma coisa que me faz bem. Pode falar, Vala. Você pode até não gostar, mas eu lhe garanto que faz bem. O chá, tipo, era diferente a nossa loja, porque a gente também, nada é por acaso, né? Então, assim, os clientes que chegavam, era energia, né? Porque tinha a Mundo Verde, só tinha, quando eu abri a loja, tinha Mundo Verde e a Canto Grão. Mesmo assim, eram lojas maiores do que a da gente. E o preço da gente era compatível, porque a gente não tinha como bater de frente, porque a gente era bem menor. Mas, mesmo assim, o pessoal queria comprar na nossa loja. Porque a gente não só vendia, a gente explicava, a gente falava, e como minha irmã também. A gente cresceu comendo produtos saudáveis, a gente cresceu com muito chá na minha casa. Então, o pessoal chegava, eu estou com tal problema. Aí a gente falava, então teve muita gente obeso, ou com colesterol, ou com diabetes, que a gente ajudou durante um tempão, e a loja durou 7 anos. Então, a gente participou da evolução de muitas pessoas. A nossa e a deles era tudo amigo. Era amigo, sabe? Aquelas pessoas parceiras mesmo, a loja das meninas, era aquela coisa. E daí eu fui praticando os asanas, fui fazendo, cada vez mais entrando, fazendo cursos, fazendo oficina para mim, tipo, para minha cura. Eu dizia, pô, vou passar um tempo sem fazer terapia e vou mergulhar nisso, estudar. Porque eu já estou estudando, eu queria entender o que era aquela medicina que estava me fazendo tão. O que era o yoga mesmo? O que é isso, bicho? Essas posturas e não sei o quê. E daí eu fui naturalmente, sabe? Aí eu conheci depois, eu pratiquei Hatha Yoga, né, com a arte de viver. Aí depois eu conheci o Centro Iyengar com o Fernando e com Nicole. E daí foi também um tempo assim maravilhoso com o Fernando e Nicole. E eu sentia muitas coisas e eu ia conversar com eles. Eu chegava cedinho, eu era bem disciplinada, assim, sabe? Aí eu virei bem amiga deles. Aí eu chegava cedo para perguntar as coisas, para falar daquilo que eu estava sentindo. Não porque eu sinto isso, eu sinto ele. Ele só fazia, mas que bom você estar sentindo essas coisas. Isso já é um bom caminho, mas ele não me explicava. E eu ficava um tempão. E cada vez mais eu era mais disciplinada com eles, porque eles eram. Tem muita gente que acha muito radical, não sei o quê. Comigo, não. Tipo, eu entendo que, tipo, um professor, né? Ele quer o seu melhor. Então, assim, ele é tudo organizado muito no centro, no Iyengar, né? Você aprende a como se comportar numa sala de yoga, como chegar, como o silêncio. O Iyengar, a Fernando Nicole, eu acho muito bom, porque eles ensinam você como se comportar em qualquer lugar que você vai, porque eu acho que isso, num ambiente desse, você também tem que saber como se comportar. E eu acho que tem muita gente que não entende, né? Assim, que chega e fica fazendo muito barulho e tal. Eu gostava de lá porque era muito. Eu sabia tudo que eu tinha que ser feito, estava ali tudo sendo explicado. Tinha plaquinha para tudo. Então, eu sabia que era melhor chegar em jejum, que era tirar o sapato, que chegava, ficava em silêncio lá, esperando começar a aula. E cada vez foi transformando mais ainda.
meu corpo, a minha mente, tudo. E eu fui cada vez querendo ficar mais dentro daquele centro. Eu queria ficar o tempo todo lá, sabe? É. E era perto da casa. E daí, no Shavassanas, eu comecei a ter crise de choro. Uhum. E eu não entendia, tipo, eu era a última, eu acordava e fazia assim, ó, até sair todo mundo para eu poder sair, porque eu ficava com vergonha de tanto que eu chorava. Sim. Porque eu não entendia, né? É. Até quando eu conversei com Nicole, com a mulher de Fernando. Eu disse, Nicole, no final, eu sinto tanta vontade de chorar e não sei o que. Ela disse assim, isso, aí eu nunca mais esqueço o que ela falou que era o suor da alma. As lágrimas, como se estivesse tossendo, sabe? Eram as lágrimas da alma, suor da alma. E daí, aquilo dali, eu fui resgatando as coisas e fui encaixando, fui entendendo. Aí fui também no caminho, né? Você vai perdendo também muitas coisas, né? Porque é um trabalho de desapego. É, Aí a minha trabalho, tudo foi mudando. E você não consegue mais voltar atrás, né? que Você aí, só vai. aí vai doer mais ainda. Se for para voltar, esculhamba o meio de campo todo. É interessante isso, né? Porque poucas ou quase nenhuma das suas amizades consegue entender o que está acontecendo, né? Então todo mundo olha e diz: ó, endoidou, pirou. Uma amiga minha, melhor amiga, ela chegou para mim e disse assim: ó, sei não, viu? Eu tenho medo, tu com esse negócio de yoga. Aí eu É, olhei, com medo não, meu filho, eu tô super bem. Não é, fico com medo, não. Eu vivia na loucura, assim, sabe? Eu dizia, e tu? Sabe? Mas as pessoas começam a achar, né? E é difícil, porque, tipo, durante a semana as pessoas querem encontrar, querem tomar uma cerveja, querem bater um papo, só que naturalmente não é que exige, não tem nenhuma exigência. é, Naturalmente as coisas você vai vendo que você dormindo mais cedo, você vai acordar mais disposto, você vê que você comendo algumas coisas vai ser melhor, você vê que o álcool já lhe deixa diferente no outro dia, que durante a semana aquilo dali já não dá mais para você. Tipo, é natural, porque cada vez você se sente melhor e cada vez você quer mais. É como se fosse, né? É como porque a sensação é, tão é, maior, rápido, que você só quer mais aquilo dali. eu acho que vem daquela conexão, né? Você se conecta de um jeito com o seu corpo, que às vezes eu digo isso, às vezes eu até dou bobeira, às vezes eu estou num canto que não tem nada a ver, aí eu falo, eu digo assim, não, não vou comer não, porque se eu comer isso aí, depois eu fico estranho, sabe? Eu noto que, porque você tá tem tanta intimidade com o seu corpo e com a sua mente, né? E você sabe exatamente quando você come, você sabe, não, se eu comer isso aí, vai esculhambar a minha prática de mais tarde. Hoje em dia eu noto, de vez em quando, a gente para com o Davi. Davi tem uma história. Davi é o pequenininho, né? Aí Davi faz, bora lanchar, vamos comer alguma coisa? Aí eu vou, aí eu paro. E aí, às vezes, eu caio na besteira de comer, tem um docinho chamado Bem Casado, né? Eu Aff, como, eu como dois, três negocinhos daquele, depois eu noto que eu fico mal-humorado. O açúcar, sabe como é? É um negócio que eu como e antes de sair dali, eu já estou querendo ir embora. Já me bate uma agonia de, não, vamos embora, vamos embora. Aí a Alessandra, o que foi que houve? Não, não, só vamos sair daqui, né? Porque essa intimidade que você vai ganhando. Semana passada, né? Aí, semana passada não, foi agora, antes do feriado, na quarta-feira, teve um aniversário aqui da vizinha e a gente foi. Aí eu chego lá com minhas águas, né? Aí a turma faz, não vai beber hoje não? Eu digo, não, hoje eu vou só tomar água com gás mesmo. Aí a turma faz, meu irmão, pelo amor de Deus, tem isso, tem aquilo. Eu disse, não, meu irmão, vou só ficar com a água aqui, né? Mas nada impede que, sei lá, daqui a 15 dias eu vá e tome uma cerveja. Aí a turma faz, está bebendo hoje? Eu digo, não, também não sei. Depende, eu sei. Mas é a história da conexão, né? E às vezes eu acho que, falando de mim, às vezes eu sei quando eu estou bem o suficiente para comer algo. Aí eu digo, não, vou comer, dá para comer porque eu não vou ficar mal. Então eu vou comer esse negócio aí, não tem problema. Ou eu vou beber, pronto, e vou ficar bem demais.
Agora, se eu não estiver bem e comer ou beber, aí a ressaca moral acaba comigo. Acaba comigo de um jeito que eu digo, meu irmão, o que foi que eu fiz? Porque aí esses eventos vão cada vez ficando mais distantes, né? Você vai fluindo e entendendo exatamente como fluir, né? Não é muito como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque ela pode levar para um bocado de lugar doido aí, né? Aí você tem que entender direitinho como vai. Mas vamos embora. Você é o condutor, né? Você não pode deixar na mão de ninguém. Isso aí é essencial, né? Quando você começa a estudar, porque o yoga ele leva e você acaba estudando um monte de coisa, né? E aí tem muita gente fala, né, que por exemplo, o médico ele está ali para lhe ajudar, mas quem cuida da sua saúde é você. Você não entrega assim, doutor, diga aí eu tomo o quê, eu faço o quê, vou torcer por remédio me ajudar. Não, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, leva um tempo até a gente descobrir essas coisas, né? Não é uma coisa assim de vou ler um livro e a partir de agora eu vou assumir o controle. Só prática, né? Na Leva prática. leva um tempo Por para a gente ganhar. quando vai ler um livro, e olha, todos os professores que eu tinha contato e eu chegava para eles, pedia alguma indicação de livro, eles diziam para mim, para eu esquecer isso, entendeu? Porque, tipo assim, o negócio era viver, entendeu? É, Viver, tipo, eu entendo isso hoje que eles queriam dizer, mas eles falavam assim, vai andar na praia, vai pisar na areia, sabe? Eu tive muitos que falavam coisas para mim que na época eu não entendia. é, E depois, depois de muito tempo, eu comecei a sentir o que ele estava falando. Aí é diferente quando você começa a se interessar pelos estudos. Os livros também vêm chegando, o que você precisa. Aí você entende muito como todas as escrituras, a maioria delas foram escritas assim, o Bhagavad Gita, todos que diz que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto, né? Então você vê que todas as escrituras que a gente tem era passado, né? Então você entende quando você está preparado. Quando chega, ontem eu estava conversando com meu filho sobre isso. É escada, degrau por degrau. Imagina você querer subir uma escada de pulando 5, 6 degraus. Você pode fazer, mas você pode se machucar, pode acontecer várias coisas. uhum. Você subir, imagina você lá em cima e você querer descer 10 degraus. Pá, um estouro no chão. Entendeu? Então, realmente, a gente tem que ter esse. E isso também dentro do yoga, nas posturas no tapete. Eu também fui compreendendo isso, porque eu queria. Eu tive uma criação também muito rígida, assim, tipo de. Meu pai é militar, né? Então, na casa da minha família, sempre teve horário de tomar café da manhã, almoço, horário de acordar, horário de dormir. Ninguém assistia televisão. Meu pai era bem também essa parte, assim, né? Então, eu sempre me cobrei. Aí depois teve a separação, então sempre me cobrei muito, sabe? E isso gera muita dor também, isso gera muitas couraças, né? Isso gera muitos nós. E quando eu fui para cima do tapete, e sem querer, eu não sei em que momento, eu não sei se é todo mundo que passa por isso, do nada eu me vi que eu estava competindo comigo mesmo também. Que eu queria fazer algumas coisas, eu saí da. Teve momentos que eu saí do yoga, entendeu? Mesmo eu praticando asanas, eu não estava praticando um yoga. O primeiro mandamento, o ahimsa, a não violência, a não violência. Uhum. Também me liguei nisso, porque eu tive algumas lesões. Eu me machuquei. Porque eu não. Teve algum momento que eu comecei de novo a não escutar meu corpo em algum momento. E aí eu disse, peraí, como é que pode isso? Que eu estou fazendo uma coisa para me conectar e está me deixando desse jeito. Às vezes eu ficava com raiva, eu saía da prática com dor de cabeça, eu saía com. Teve um tempo que aconteceu isso, e eu comecei a. Aí já veio outros questionamentos, assim, aí
eu fui voltando também para entender sobre isso, entendeu? Aí foi quando eu comecei também a estudar, a ler, aí eu fiz formação, aí eu fiz também uma imersão, uma formação em formato de imersão. Eu fui para uma comunidade, que era meu sonho, ficar sem energia elétrica, ficar realmente só dentro da natureza, e acordar e viver aquilo dali na minha vida, para eu entender o que estava acontecendo. Quando eu fui para essa comunidade mesmo, eu achava que eu ia chegar lá, curtir a natureza e praticar yoga e tal. Eu já tinha feito retiro do silêncio, Vipassana, eu já tinha feito vários retiros, já tinha participado até Mascal, várias coisas na minha vida. E eu achava que, tipo, agora eu quero aprender só como fazer a prática, sem me machucar. E quando eu cheguei lá, foi outra porrada, entendeu? Assim, aí eu, ai, meu Deus, eu não vim aqui para sofrer. Aí teve um professor que ele... Aí eu disse, quanto tempo eu vou viver isso? Eu nunca vou. Aí ele, você aprendeu a sobreviver. A partir de agora você vai aprender a viver. Aí eu, aí eu comecei a fazer formação de Ayurveda, que eu já estudava alimentação. Eu estudava tanto a macrobiótica, que eu sou apaixonada pela alimentação macrobiótica, a Ayurveda, e eu vi que aquilo dali tinha tudo a ver, só é um nome diferente, e também a culinária chinesa. E daí, juntando os três, tudo que diz a mesma coisa, de maneiras diferentes. É a mesma coisa das igrejas, que tudo procura a mesma coisa, mas são caminhos diferentes. E daí, e eu fui ver que eu disse, meu, o que é macrobiótico? É o mais próximo possível você trazer da terra para a sua mesa. E isso, o mais simples, parece uma coisa de outro mundo. E a minha infância, eu nunca comia biscoito recheado, minha casa nunca teve refrigerante. A nossa criação, meu pai era bem assim, com alimentação, bem saudável. Meu pai parou muito cedo de fazer as besteiras, assim, porque meu pai era muito... E ele 10 anos mais velho que minha mãe. Então, ele, com 30 e poucos anos, meu pai... Eu nunca vi meu pai bebendo. Meu pai era todo geração saúde, e é ainda hoje. Ele está com 79 anos, 79. Ele teve uma isquemia cerebral. Porque eu sei, a gente que estuda Ayurveda, que estuda essas coisas, eu sei por quê. Assim, na minha... Porque, né? Porque às vezes você enxergar certas coisas, mas a sua mente está ali repetindo o tempo todo. E se você não para escutar, tem uma hora que vai dar algum... Né? Aí ele sempre foi muito preocupado com a saúde, com essa coisa, com a alimentação, não sei o quê, mas a mente dele, né? Pá. Mas ele é saudável, ele está bem, ele está forte, sabe? Minha mãe também tem 69 anos e é muito saudável, come comida todos os dias, comida de panela, não é nada, faz os exercícios, uma vida de yoga, cuida muito de planta. E naturalmente eu vejo que essa vida, a filosofia do yoga, voltando para a pergunta a que tu me fez, agora que eu estou respondendo. Depois de tudo isso, eu vim entender que isso sempre fez parte da minha vida. A única coisa que aconteceu, que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, tem gente que também teve uma infância diferente também, né? A minha infância era yoga. Era todo mundo comendo junto, era todo mundo no quintal, brincando, enquanto meu pai plantava, tinha sol na frente da minha casa. Eu tenho até uma tatuagem de girassol. Aí meu pai depois botava para secar no sol, moía a semente, botava dentro da comida. E existia nome naquele tempo. Era comida, pô. A gente não tomava café, tomava cevada, tomava chá para tudo. Tudo que a gente sentia, meu pai e minha mãe curava a gente com chá, pô. Meu avô, o apelido dele era Zé da Flor, agricultor. Então, ele nunca foi para um hospital. Só foi quando passou mal e morreu. Mas ele vivia ali aquela vida, a vida de yoga. Ele dormia na hora que o sol se põe, ele acordava, ele seguia os ciclos da natureza, naturalmente. Que isso é Ayurveda e isso é yoga. Ele vivia totalmente consciente no agora. Entendeu? A gente
Alô, alô? Alô, 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 alô? Deixa eu ver se eu mando uma mensagem para minha amiga.